se aposentou por invalidez, o que acontece com o contrato de trabalho, pessoal? Você que está lá na empresa, lá, teve um acidente, uma doença, e isso acabou resultando numa aposentadoria por invalidez. Tem muita gente com essa dúvida, tem atualizações que são importantíssimas que nós vamos falar aqui nesse vídeo, então presta bastante atenção, porque a aposentadoria por invalidez é oficialmente chamada, né, de aposentadoria por incapacidade permanente depois da reforma da Previdência. Nossa, que coisa maravilhosa! É um benefício essencial para trabalhadores devido à doença ou acidente, quem não consegue mais exercer as suas atividades laborais. Agora em 2025, com o sistema previdenciário em constante adaptação, vocês sabem o que quer dizer em constante adaptação, né? É melhorar a coisa para o lado deles e piorar para o lado do segurado. Uma dúvida comum surge: o que acontece com o contrato de trabalho de quem se aposenta por esse motivo? Olha só que dúvida, tá? Esse conteúdo é muito importante. Quando o empregado ele é aposentado por invalidez, o primeiro impacto do contrato de trabalho é a suspensão. Olha aí, ó. Isso está previsto no artigo 475 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que o contrato ele fica congelado enquanto o benefício estiver ativo. Muita gente já pediu alta na aposentadoria por invalidez por causa disso. Nós vamos falar por quê. Essa suspensão significa que o trabalhador ele não precisa mais prestar serviço ao empregador. Por sua vez, não paga salários, também não recolhe mais o FGTS durante esse período. A lógica por trás dessa regra diz que é proteger o empregado. A aposentadoria por invalidez não é necessariamente definitiva, pois o INSS pode reavaliar a incapacidade a cada 2 anos, exceto em casos específicos, né, para maiores de 60 anos, portadores de HIV. Assim, o contrato permanece suspenso para garantir que, caso esse trabalhador ele se recupere da incapacidade, ele possa retornar ao seu emprego sem perdas. Agora, um ponto importante é que a suspensão não extingue o vínculo empregatício. Isso significa que o empregador ele não pode demitir o trabalhador enquanto ele estiver recebendo o benefício, salvo em situações excepcionais previstas em lei. Decisões recentes na Justiça, olha aí, ó, atualizações. Decisões recentes na Justiça do Trabalho reforçam que qualquer rescisão nesse período é considerada nula, como visto em casos julgados pelo TRT e pelo TST. Olha aí, ó. Mas os benefícios adicionais, como plano de saúde, e aí? Como é que fica? A súmula 440 do Tribunal Superior do Trabalho garante que o empregado aposentado por invalidez mantém o direito ao plano de saúde oferecido pela empresa, desde que ele já o tivesse antes do afastamento. Tá bom, pessoal? Olha que coisa importante. O plano de saúde para quem se aposentou por invalidez, se já recebia antes de acontecer a invalidez, a empresa deve manter o plano de saúde. Essa medida agora em 2025 continua sendo um ponto de apoio crucial para quem enfrenta problemas de saúde. E o aposentado muitas vezes ele precisa de tratamento contínuo. Já pensou em encerrar o plano de saúde? Se o empregado recuperar a capacidade laboral, o INSS ele pode cancelar a aposentadoria. Aí o cenário muda. Nesse caso, ele tem o direito segurado de retornar ao trabalho na função que ocupava antes do afastamento. O empregador ele pode optar em reintegrá-lo ou rescindir o contrato, pagando as verbas rescisórias previstas no artigo 477 e 478 da CLT, como aviso prévio, multa de FGTS, caso não haja estabilidade. Se houver a estabilidade, no término da estabilidade, o empregador pode mandar embora. Para esse trabalhador com estabilidade, como em casos de acidente de trabalho a situação é diferente, se a aposentadoria for cancelada, o empregador optar pela rescisão, a indenização deve seguir o artigo 497 da CLT, que prevê o dobro do valor normal. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Entenderam? Se o trabalhador tiver estabilidade e em casos de acidente de trabalho, olha aí, a aposentadoria for cancelada e o patrão quiser te mandar embora, ele tem que pagar o dobro do valor normal da rescisão. Esse detalhe é relevante agora em 2025, já que em muitos casos judiciais tem discutido a aplicação correta dessa regra.
Outro aspecto a considerar é o que acontece após longos períodos de suspensão. A pessoa ficou muitos anos afastada. Antes havia a ideia de que após 5 anos o contrato poderia ser extinto, mas a súmula 160 do TST esclarece que o vínculo permanente, mesmo depois desse prazo, o vínculo é permanente, não tem essa de 5 anos. Agora em 2025 essa interpretação está valendo ainda, está frustrando muitos empresários e empregadores que esperavam o fim automático do contrato depois de 5 anos. Existem exceções de que a aposentadoria por invalidez ela pode se tornar definitiva, como para quem também já recebe, por exemplo, completou 55 anos ou mais e já recebe há 15 anos o benefício. Aqueles com 60 anos de idade, o portador de AIDS, né, que já recebe a aposentadoria por invalidez. Não é que ela se torna definitiva, é que essas pessoas não são mais chamadas para passar por reavaliações de incapacidade. O INSS não vai mais exigir perícias revisionais. Ainda assim, a Justiça do Trabalho entende que o contrato ele segue suspenso. Quer dizer, mesmo que você seja excluso de passar pelas perícias, pela CLT o contrato continua suspenso. E ao menos que o empregado ele peça a rescisão ou ele retorne ao trabalho. Nesses casos, tá? Acima de 60 anos, com 55 anos ou mais, recebendo aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos ou portador de HIV. Para o empregador, a suspensão do contrato não vai gerar encargos como salário ou contribuições previdenciárias, mas mantém a obrigação de preservar o vínculo. Isso pode ser um desafio. Com empresas buscando enxugar, por exemplo, custos, a legislação prioriza a proteção do trabalhador, evitando que ele fique desamparado após anos de serviço. Agora, se você voltar ao trabalho por conta própria enquanto recebe o benefício, ele é automaticamente cancelado. Tá? Isso está no artigo 46 da Lei 8.213 de 1991. Nesse caso, o contrato com a empresa original, ele pode ser reativado ou rescindido. Mas aí é você voltar ao trabalho por conta própria, dependendo aí, tá, da sua vontade. O INSS ele tem intensificado a fiscalização para evitar fraudes nesse sentido. A questão de verbas rescisórias também gera dúvidas. Enquanto o contrato foi suspenso, o empregador não vai receber valores de 13º ou de férias. Somente com a rescisão formal, após o fim da aposentadoria, é que essas verbas podem ser pagas. Retroativas, né, ao momento em que o contrato for reativado ou encerrado. Empregados que desejam encerrar o vínculo durante a aposentadoria enfrentam barreiras. A Justiça do Trabalho, majoritariamente, ela rejeita pedidos de demissão nesse período, argumentando que a suspensão impede movimentação contratual. Essa rigidez agora em 2025 também está sendo alvo de debates por juristas, sindicatos. O empregador, a melhor estratégia é manter o contrato suspenso, documentar todas as comunicações com o INSS e com o empregado. Ferramentas como o portal Meu INSS vão facilitar o acompanhamento do status do benefício, ajudando a evitar surpresas, como a volta inesperada de um trabalhador após anos afastado. Casos práticos mostram a complexibilidade dessa situação. O empregado aí, aposentado por invalidez desde 2020, por exemplo, pode ter o seu contrato suspenso em 2025 sem alterações, se o INSS o liberar para trabalhar. Aí ele retorna ao emprego, negocia a rescisão, mas até lá o vínculo segue intacto, com direitos como plano de saúde preservados, que nós falamos que é essencial para o segurado numa condição como essa. A aposentadoria por invalidez, pessoal, mantém o contrato, tá? O Estado fica de espera, protege o empregado nesse caso, ferra a vida do empregador, né? Porque o cara está tentando manter custos, aí aquele funcionário que está afastado, ele não pode, por exemplo, liberar e colocar um outro no lugar. Se ele colocar um outro para trabalhar no lugar, ele vai, ele não está pagando, tudo bem, mas na rescisão ele vai ter que pagar, quer dizer, é complicado, tá? É complicado, muitas vezes a gente olha só o lado do empregado, né? Tem gente que está querendo aí derrubar aí o trabalho para 5 dias a semana, só que tem setores da economia que não tem condições disso. Teria que se criar um novo turno, e para criar um novo turno, o que acontece? É mais despesa para o patrão. O que vai acontecer lá no final? Aquela velha historinha. Cria-se um novo turno de trabalho, contrata gente, contrata maquinário, isso e aquilo. E aonde vai esse aumento que teve as empresas?
no produto que ela fabrica. Quem é que usa o produto que ela fabrica? Eu, você. Então quem vai pagar esse aumento? Nós, nos nossos impostos. Ou será que ainda não pensaram nisso ainda? Tudo o que acontece, que eles inventam, aonde estoura a bomba? Na mão de quem está lá embaixo na pirâmide. Quem são? Somos nós, pagadores de impostos. Ou ainda não entenderam isso? E fica aí os idiotas aí pulando, não, escala 6x1 é escala de escravo. É que eles vão começar a trabalhar com 14 anos de idade, carregando caixa nas costas, para ganhar um salário mínimo por mês. Que isso foi a minha vida, começou assim. Hoje com 20 anos, 30 anos, dependendo de papai e mamãe. E quando é para arrumar um trabalho, eu não quero trabalhar final de semana, eu não trabalho com sol, eu não trabalho com chuva. É brincadeira, né? Também não é todos os casos, tá, pessoal? Não vamos generalizar. Aí vai ficar papai e mamãe bravo aí comigo. Não é não. Não é não. Eu também tenho filhos, tenho neto. Eu sei como é que funciona. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero ter tirado dúvidas aqui. Não fiquem bravos com meus comentários, tá? A intenção é sempre a melhor possível, é esclarecimento. Tá bom? E a realidade é essa aí, ó. O aposentado por invalidez que fica afastado do trabalho, como eu falei, muitos pedem alta por conta própria, porque tem anos na empresa, tem um bom dinheiro de rescisão para receber. E a pessoa fica amarrado, porque enquanto ele estiver aposentado recebendo o INSS, ele não pode rescindir um contrato, nem ele nem a empresa. E olha aí a coisa é séria. Tá bom? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, para você ser beneficiado, receber todos os conteúdos em primeira mão. Você vai estar sempre atualizado. É você que ganha com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês. Com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.